Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar os destinos das nações durante a Segunda Guerra Mundial, mas com um foco especial nas regiões da Ásia e da África. Este é um tema fascinante, repleto de eventos históricos que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. Ao longo deste vídeo, vamos analisar as batalhas, alianças e consequências que marcaram esse período em áreas tão diversas. Preparem-se para descobrir histórias cativantes e desconhecidas. Então, não deixem de assistir até o final. E, se gostarem do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e deixar seus comentários. Vamos lá! A Segunda Guerra Mundial é um dos eventos mais marcantes da história. Embora seja frequentemente associada aos combates na Europa e no Pacífico, muitos não sabem que a guerra também teve um impacto significativo na Ásia e na África. Nesta parte do artigo, vamos explorar os destinos das nações nesses dois continentes durante esse período conturbado. Na Ásia, a Segunda Guerra Mundial começou muito antes de eclodir na Europa. Em 1937, o Japão invadiu a China e deu início à Segunda Guerra Sino-Japonesa, um conflito brutal que resultou em milhões de mortes e devastação em larga escala. Enquanto isso, o resto do mundo observava atentamente, sem perceber que esse era apenas o prelúdio para uma guerra muito maior. O Japão, sob o governo militarista, tinha ambições imperiais e buscava expandir seu império pela Ásia. Com a Europa mergulhada em seu próprio conflito, o Japão viu uma oportunidade de conquistar territórios e recursos valiosos para sustentar sua economia em crescimento. Em 1940, o Japão assinou o Pacto Tripartite com a Alemanha nazi e a Itália fascista, formalizando uma aliança com essas potências. A invasão japonesa continuou em ritmo acelerado. Em 1941, eles lançaram o ataque surpresa a Pearl Harbor, no Havaí, trazendo os Estados Unidos para a guerra. Em questão de meses, o Japão conquistou vastas áreas da Ásia, incluindo as Filipinas, a Indochina Francesa, a Malásia e a Indonésia. As forças japonesas mostraram-se implacáveis e cruéis, cometeram inúmeros crimes de guerra e trataram cruelmente as populações civis. No entanto, a maré começou a virar em 1942, com a Batalha de Midway, no Pacífico. As forças americanas conseguiram uma vitória decisiva, afundando 4 porta-aviões japoneses e virando o jogo a favor dos aliados. A partir desse momento, os japoneses foram gradualmente empurrados de volta, e os aliados iniciaram uma série de campanhas para retomar o controle das áreas ocupadas. Na África, a Segunda Guerra Mundial também teve um impacto profundo. No início do conflito, o continente estava dividido entre as colônias europeias, com a maioria dos países africanos sob o domínio de potências como Grã-Bretanha, França, Bélgica e Itália. A Itália fascista, liderada por Benito Mussolini, tinha uma ambição particularmente forte na África. A Etiópia já havia sido anexada à Itália em 1936, e Mussolini tinha planos de estabelecer um vasto império africano, conhecido como Império Africano Italiano. No entanto, a invasão italiana da Grécia em 1940 acabou se transformando em um desastre, e o sonho de Mussolini de expansão imperial parecia cada vez mais distante. Enquanto isso, na África Oriental, as forças britânicas lançaram uma campanha para expulsar os italianos da Eritreia, Somalilândia e Abissínia. Apesar das dificuldades iniciais, os britânicos conseguiram derrotar as forças italianas e assumir o controle dessas áreas. Além disso, a África também foi palco de importantes batalhas entre as forças do eixo e os aliados. A mais famosa delas foi a Batalha de El Alamein, no Egito, em 1942, onde as forças britânicas sob o comando do general Bernard Montgomery conseguiram uma vitória decisiva sobre as forças alemãs lideradas pelo Marshal Erwin Rommel. Essas batalhas foram cruciais para garantir o controle do mar Mediterrâneo e proteger as rotas de abastecimento para o Oriente Médio e a Índia. Além disso, elas marcaram o início da contraofensiva aliada na África e prepararam o terreno para a libertação da Europa. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha sido principalmente um conflito europeu, não podemos ignorar o impacto que teve na Ásia e na África. Milhões de pessoas foram afetadas, nações foram transformadas e a geopolítica desses continentes mudou para sempre. Nos próximos trechos deste artigo, vamos explorar em mais detalhes as consequências desse conflito nessas regiões e como elas moldaram o mundo moderno.